Ok, vamos lá. Quando um celular quebra, qual é a primeira coisa que vem à mente? Para muita gente é só trocar uma peça, né? Mas a verdade é que existe uma ciência inteira por trás de um conserto bem feito. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, o que de fato separa um reparo amador de um trabalho que é, uau, profissional de verdade. E a diferença, gente, já começa aqui. Olha só esse contraste. De um lado está o trocador de peças, aquele que vai no improviso, no risco, na base do acho que é isso. Do outro lado, o técnico profissional. E aí a conversa muda. É método segurança precisão. O nosso papo hoje é justamente para entender o que faz essa segunda coluna ser, bem, a coluna certa. Então, por onde a gente começa? Pelo primeiro pilar de todos, a eletrônica. Pensa nisso como se fosse aprender a língua que o celular fala. Não dá para consertar algo se não se entende como ele pensa, certo? É preciso ser fluente nessa linguagem da energia que faz tudo acontecer ali dentro. E para entender essa língua, tem 3 palavrinhas mágicas. A primeira, tensão, medida em volts. Para ficar fácil, imagina um cano d'água. A tensão é a pressão dessa água. É a força que empurra a energia para frente. Sem essa pressão, simplesmente nada acontece. Ok, se a tensão é a pressão, a gente precisa da segunda palavra, corrente, medida em amperes. Voltando para o nosso cano, a corrente é o volume de água que está passando ali. É o fluxo mesmo, sabe? A energia se movendo de verdade, alimentando tudo pelo caminho. E para fechar o trio, temos a resistência, em ohms. Agora, imagina que nesse cano tem uma parte mais estreita. Isso vai controlar quanta água passa, né? Pois é, essa é a resistência. Ela existe para controlar o fluxo de energia, para proteger as pecinhas mais sensíveis e garantir que cada uma receba só o necessário. É fundamental. Tá, mas como alguém consegue ver tensão, corrente e resistência? É tudo invisível. É aí que entra o super-herói da bancada, o multímetro. Pensa nele como os olhos do técnico. É essa ferramenta que permite medir tudo isso e enxergar o que está acontecendo dentro de uma placa complexa como essa da imagem. O multímetro transforma o invisível em diagnóstico. E com esses olhos especiais, o que se procura? Geralmente são 2 grandes vilões. O primeiro é o famoso curto-circuito. É quando a energia, do nada, resolve pegar um atalho que não devia, e isso gera um calor danado. O segundo é o circuito aberto. Imagina uma ponte quebrada. A energia está vindo, mas a trilha foi interrompida, então nada passa. Saber diferenciar um do outro é tipo o passo número 1 para resolver o problema. Mas olha só, não adianta nada saber a teoria toda se na hora de colocar a mão na massa, faltar o principal. Agora a gente vai falar do arsenal que faz a mágica acontecer, as ferramentas certas. E aqui tem uma verdade que precisa ser dita, e dita em voz alta. Ferramenta de qualidade não é gasto, é investimento. Ponto. Para fazer um trabalho preciso, as ferramentas têm que ser precisas. Não dá para querer abrir um smartphone de última geração com, sei lá, uma faquinha de serra. Simplesmente não rola. E o que tem nesse kit essencial? Bom, cada coisa tem seu porquê. As espátulas de nylon, para abrir o aparelho sem deixar uma marca sequer. As chaves de precisão, porque os parafusos são minúsculos. As pinças antiestáticas, cruciais para pegar um componente sem queimar ele com a energia do corpo. E claro, a fonte de alimentação e a lupa, que são praticamente superpoderes para diagnosticar e enxergar detalhes impossíveis a olho nu. E já que falamos em pinça antiestática, vamos falar de segurança. Sabe aquela energia estática? Aquele choquinho que a gente às vezes toma? Para um componente de celular, isso é fatal. É um inimigo invisível que pode destruir um chip na hora. É morte súbita sem chance de conserto. Por isso que pulseira e manta antiestática não são frescura, são equipamentos obrigatórios de proteção. Certo, a gente já falou do conhecimento e das ferramentas. Agora falta a peça que une tudo isso, a mentalidade profissional. É o jeito de pensar que transforma o trabalho. E tudo gira em torno de 2 palavras mágicas, prevenção e diagnóstico. Um profissional de verdade não fica sentado esperando o celular pifar. O trabalho dele também é evitar que isso aconteça. É fazer uma limpeza nos conectores, checar como anda a saúde da bateria, trocar os adesivos que protegem contra água e poeira e, talvez o mais importante, conversar com quem usa o aparelho, dar dicas, ensinar a cuidar melhor para que dure mais. No fim das contas, a filosofia é essa aqui. É o famoso ditado da vovó, mas aplicado à tecnologia. Prevenir é mais eficiente, econômico e seguro do que remediar. Pensa bem. Agir antes do desastre total acontecer economiza dinheiro, salva fotos e contatos importantes e faz o aparelho durar muito mais tempo. Mas e quando o problema já está lá? Bom, aí o técnico vira um detetive. O diagnóstico é o coração de tudo. Não é chutômetro, é investigação.
é seguir as pistas para encontrar o verdadeiro culpado, a causa raiz do defeito. Porque trocar a peça errada não só não resolve, como pode criar um problema ainda maior. E para não ter erro nessa investigação, existe um método, um passo a passo. Primeiro de tudo, conversar com o dono do aparelho. O que aconteceu? Como aconteceu? Depois, uma inspeção por fora, procurando qualquer pista. Em seguida, testes básicos, para ver o que funciona e o que não funciona. E só depois de juntar todas essas informações é que se parte para a análise interna, com o aparelho aberto. É um processo, não um palpite. Então, quando a gente junta tudo isso, o conhecimento, as ferramentas, a mentalidade, fica muito claro, né? O reparo profissional não é só ter jeitinho com a mão. É uma disciplina técnica. É ciência, de verdade. Resumindo então, o que define o profissional? Essa combinação poderosa, o conhecimento profundo de eletrônica, o uso de ferramentas que garantem a precisão e um método de trabalho que não deixa espaço para erro. É essa soma que entrega o que todo mundo quer, um conserto seguro e que a gente pode confiar. E para a gente fechar, fica a pergunta para reflexão. O que realmente faz a diferença num conserto? O que tem mais valor? A peça nova que foi colocada ali ou todo o conhecimento, todo o método e toda a precisão que foram necessários para descobrir que aquela era a peça certa? A resposta para essa pergunta, bom, ela separa um simples conserto de uma solução de verdade.